Santana Lopes quer que Marcelo Rebelo de Sousa se cale. José Milhazes faz contas às rolhas compradas pela Rússia. Sónia Séneca fala de espionagem americana aos países que são seus aliados. E na rubrica Porquê é que não se fala disto? Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu dão notícia de uma vitória dos trabalhadores na rede de supermercados Mercadona. É mais uma emissão de Os Comentadores. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma emissão de Comentadores. Vamos começar com um homem que apareceu agora de repente a comentar. Está lá o antigo Primeiro-Ministro e agora Presidente da Câmara da Figueira da Foz. Está lá para a Figueira da Foz habitualmente, mas foi convidado a falar sobre a atual situação política e... Estava a andar por aí, não é? Estava a andar por aí e resolveu criticar Marcelo Rebelo de Sousa por andar a falar demasiado. Ao mesmo tempo desvalorizou as razões que Marcelo invoca para não dissolver o Parlamento e, contraditoriamente, também foi dizer que achava que o Governo não deve cair, apesar de deixar também que o ciclo de António Costa acabou. Mas desta confusão toda, vamos lá ver o que é que a gente consegue entender. Vamos ouvir. Estará o Presidente da República agora a dar sinais contraditórios? É assim, com toda a franqueza, eu acho que leitura? sim, porque me apetece-me dizer... Lembra-se do que disse uma vez o rei de Espanha numa cimeira ibero-americana? Porque não ter calhas, não estou a dizer isto a Marcelo, estou a dizer a todos. A todos, porque a vida política portuguesa não aguenta este frenesim todos os dias. Está bem, o frenesim não tem que ver com as situações graves, ou em princípio. Agora, todos sabemos que o Marcelo Rebelo de Sousa tem falado muito sobre o poder de dissolução, não prescinde dele, se for preciso que o usa, que hoje veio dizer para a oposição não dá por garantido, nem o Governo, muito bem. Mas vamos à história um bocadinho recente. Quem é que dissolveu a Assembleia há 1 ano e meio por não ser aprovado um orçamento? Que é algo raríssimo nas democracias europeias. Por não ser aprovado um orçamento, dissolveu-se a Assembleia e o PS teve maioria absoluta. O Presidente diz, não há alternativa, por isso não dissolve. Então é quando dissolveu da última vez? Havia? A alternativa foi o próprio que estava no poder, com o poder ainda mais reforçado. Considera que este ciclo está esgotado? Está-se a esgotar, que é natural, faz parte da natureza humana, da política, e, portanto, é por isso que eu não concordo muito quando o Presidente diz não vou para eleições, não há alternativa. Mas se formos para eleições, a alternativa surge, tem que surgir. Aliás, o centro-direito hoje em dia tem maioria larga, mas depois dizem, mas não se pode coligar com o Chega, mas deixe ir para eleições. Eu não estou a defender isso, mas acho é que não é argumento, e principalmente não é quando é o próprio Presidente, quase todos os dias, que manda o seu recado ao Governo. Porque Ora bem, estas declarações de Pedro Santana Lopes, que são confusas e contraditórias, mas mostram que há, digamos, na direita, uma tentativa de organização de conseguirem degradar o Governo de forma a que Marcelo Rebelo de Sousa tenha um pretexto para realmente dissolver a Assembleia da República e a seguir, então, tentarem ganhar as eleições. Só que, no meio disto tudo, como o próprio Santana Lopes, noutras passagens desta entrevista, que foi de 20 e tal minutos, e é curioso que tanto ele como o Rui Moreira, nesse aspecto, dois autárquicos, portanto, são coincidentes, começam a sentir que eles próprios também têm dificuldades, porque os problemas reais não são resolvidos. Ele citou, nomeadamente, fecho de centro de saúde na sua zona, ou fecho, ou degradação da qualidade do serviço, dificuldades sobre as portagens, de resolver um problema de portagens lá na zona da Figueira da Foz. Isto coincide também com uma declaração que Rui Moreira fez há pouco tempo, de que, tratem lá dos problemas reais, deixem-se lá da intriga palaciana, e é nesta situação que o país vai sendo governado com um governo com óbvias fragilidades e com óbvios problemas até de credibilidade em muitas áreas, e ao mesmo tempo uma oposição que se agarra àquilo que é mais espetacular e que é mais, uma oposição à direita, que é mais espetacular e que é mais mediaticamente fácil de tratar, para conseguir degradar a imagem do governo. Quando o Santana Lopes diz melhor é que todos se calem, que é o mote desta intervenção, no fundo também reflete um bocadinho essa aflição de quem tem depois que estar a lidar, como é o caso dele como autarca, diretamente com as pessoas que o elegeram, que estão ali, são seus vizinhos, não é? E que, confrontando-se assim com problemas reais, que vê que estão a passar ao lado. Quer dizer,
Aqui há uns 2 meses, não é? O centro mediático e da discussão mediática era, apesar de tudo, à volta dos preços da energia, da inflação, das lutas sindicais, e neste momento está tudo desviado e concentrado naquilo que eu designo por intriga palaciana. Nuno. Bom, eu vou dizer o mesmo por outras palavras, não é? Que é para completar o ciclo. Eu acho que o problema que a direita tem é que a direita não propõe uma outra política de governo. A direita propõe-se a estar no governo em vez do governo atual. Sim. E, de facto, existe uma crise real, como tu muito bem dizes, mas essa crise real é, por exemplo, na questão da habitação, das pessoas não terem casa e, previsivelmente, não terem num futuro próximo direito à habitação. E nós vivemos aqui uma chamada crise política mediática que é em muito alimentada, obviamente também pelos erros do governo, mas sobretudo pela comunicação social e pelo Presidente da República. O Presidente da República disse praticamente na mesma frase que, ponto 1, não dissolvia a Assembleia, convocava novas eleições agora, porque estava o PRR, porque havia a guerra, porque havia a crise. Ponto 2, que nada se garantia, que se o governo estivesse como está, não o faria a seguir às europeias. Na prática, veio colocar mais instabilidade na instabilidade institucional e, portanto, veio fazer uma espécie de profecia autoconfirmatória. Com este tipo de convivência mediática, de comentário diário, é óbvio que a crise social vai se agravar porque não há uma política para responder a ela, mas a crise institucional rapidamente vai estourar mais ano, menos ano. Duvido é que a guerra esteja resolvida para o próximo ano, que a inflação e a crise económica esteja, mas nessa altura irão dissolver. Há também aí um outro aspecto que eu gostava de referir, que é as polémicas, nomeadamente a da TAP, e agora esta mais recente do deputado que terá recebido ou não um favor da Caixa Geral de Depósitos, tem também sempre como foco a promiscuidade, é assim que a direita classifica, entre o poder político e a gestão das empresas públicas. Não é? E esta mensagem que passa, fragiliza algo mais estrutural, que é a defesa do serviço público e das empresas públicas e a sua necessidade para o país. Ou seja, dá a ideia na opinião pública que realmente as empresas públicas só servem para alimentar corruptos ou para fazer asneiras ou não são bem governadas. E isto favorece muito, é um tipo de discurso que favorece muito o centro-direita e a direita, porque, digamos, eles estão sempre a pedir menos Estado ou menos intervenção na economia, pelo menos na parte que lhes interessa, como tu muito bem a semana passada sublinhaste numa argumentação parecida que eu estava a ter, e isso faz com que o eleitorado tenha cada vez, ou pelo menos as pessoas que votam, porque também temos que ter a noção que hoje em dia votam para aí 50% ou 60% das pessoas e 40% já lá nem vão. Mas as pessoas que votam ficam cada vez mais descrentes na capacidade do Estado de gerir bem a coisa pública. E isso não é só as empresas públicas, é a própria coisa pública no seu todo. E isso põe até em causa, na minha perspectiva, a forma como concebemos o regime, não é? Portanto, a necessidade de, à esquerda, haver uma defesa efetiva do serviço público, sendo exigente em relação aos seus objetivos, pondo-o orientando para que ele, de facto, faça serviço público e não negócio e procura do lucro pelo lucro. Tudo isso que eu acho que a esquerda, nomeadamente por causa do PS, acaba por não fazer, que acaba por ter uma política de serviço público que é igual àquela que a direita pretende, só agrava cada vez mais os problemas que vamos enfrentando. Portanto, esta degradação constante do serviço público, que este debate palaciano acaba por tentar evidenciar, parece-me também igualmente bastante grave. Eu acho que, como tu estás a dizer, que esta política dos casos e esta política focada nos pequenos casinhos de corrupção escolhe ser assim, é popular assim, dá força à extrema-direita e esconde a grande corrupção. A grande corrupção, que é de facto a desigualdade, é absolutamente estrutural e fica absolutamente disfarçada nesta política de pequenos casinhos. Quer dizer, nós vemos hoje no Expresso, na altura em que estamos a gravar, que os CEOs das empresas do PSI 20
subiram 47% dos seus ordenados na última década, enquanto os trabalhadores regrediram os seus ordenados 0,7%. nas mesmas empresas. Sim. Isto, de facto, é a grande corrupção, que é o crescimento da desigualdade. E essa está submergida nesta política de pequenos casos que interessam muito pouco. Muito bem, vamos mudar de assunto. Um amigo dos comentadores alertou-nos para uma gafe de José Milhazes, que se atrapalha nas contas sobre as importações das rolhas portuguesas pela Rússia. Mas mais importante, o que isso revela indiretamente como, na prática, são fracas as sanções europeias à Rússia e como acabam por prejudicar mais a economia portuguesa e europeia do que propriamente serem eficazes na questão de afetar a economia russa. Vamos ouvir então o que disse José Milhazes. É o caso, imaginem, das rolhas portuguesas. De cortiça, exatamente, que a Rússia recebia de Portugal 90% das rolhas de que necessitava. E podemos dizer, mas isso é uma coisa insignificante. É, se não juntarmos a tudo o outro e se não olharmos para o seguinte. A Rússia está a comprar por via indireta estas rolhas, principalmente através da Turquia e do Chipre, mas a um preço maior, 20% a 30%. Ou seja, isto já vai levar a que o preço dos vinhos na Rússia vá aumentar pelo menos em 20%, 30%. Claro que há setores, por exemplo, o champanhe mais normal, digamos, e os vinhos mais simples, eles vão acabar por meter, como era na União Soviética, rolhas de plástico e resolvem o problema. Agora, nos vinhos melhores e mais velhos, por exemplo, nas plantações vinícolas de Dmitry Medvedev, que são vinhos que ele diz ser de grande qualidade, aí sem rolhas é que já não vão lá, necessitam mesmo. Mas isto é apenas uma pequena, digamos, um pequeno grão de areia do nosso contributo para as sanções, que infelizmente, e aqui no caso das rolhas também acontece, há buracos por onde continuam a passar. Mas mesmo assim, o preço que a Rússia vai pagar pelo contrabando é superior ao que pagava anteriormente quando tudo era feito legalmente. Então, Nuno, o que dizes a este... Eu estou fascinado com esta capacidade das rolhas e buracos e aritmética. Aliás, descobri que o vinho russo é de borla, porque o vinho e o álcool russo são de borla, porque a garrafa não custa, o vinho não custa, custa apenas a rolha, não é? No momento em que... Portanto, quando a rolha sobe 30% de preço, o vinho aumenta 30%. 30% da bebida, portanto o único problema é da rolha. Enfim, acho que é a clareza, a seriedade e o raciocínio brilhante deste comentador, parece-me que está ao lado, e aquilo que ele diz, há uma coisa que é verdade. Obviamente as sanções à Rússia também têm repercussões em relação à economia russa. É natural que tenham. Agora, ponto 1. Mediram muito mal as sanções e o seu efeito. A ideia que a Rússia era uma pequena economia com um PIB parecido com a Espanha e que iria para o chão não se verificou. Aliás, estamos numa situação em que em 2023 a economia russa vai crescer mais do que a economia alemã. E, portanto, aquilo que se verifica é que as sanções tiveram um efeito que se dizia que não iam ter, porque a economia russa era uma economia pequena, desproporcionada em outras economias. Porque, embora o PIB da economia russa possa não ser muito grande, a sua reserva de matérias-primas fundamentais e de energia fundamental para o desenvolvimento de outros países é enorme. E houve um efeito boomerang muito superior, que fez com que os outros países, e sobretudo as populações mais trabalhadoras, mais necessitadas, pagassem desproporcionadamente em relação a esta sanção. Aquilo que eu disse no outro programa é aquilo que se verifica. É que nesta situação o grande milagre é que os muito ricos continuam a enriquecer. Acho, aliás, quando o mundo desaparecer, ficarem as baratas, eles continuarão a enriquecer esses capitalistas. Porque nós vemos que na pandemia, na crise financeira anterior, das dívidas soberanas e agora na guerra, são sempre os mesmos que continuam a enriquecer, a aumentar as margens de exploração à conta da guerra. Aquilo que se verifica é que as sanções não acabam
com a guerra. E nem aquilo que eu sugeria ao Milhazes, é que a rolha tem muitas aplicações possíveis. Este exemplo que o Milhazes diz é curioso também de outra perspectiva. Não é? Independentemente da questão do erro que ele faz, é interessante por uma, constata-se que há muitos países que não alinham na política de sanções que o Ocidente decretou, porque se há países que indiretamente vendem rolhas portuguesas à Rússia, isso deve acontecer, como é óbvio, em muitos outros produtos, e, portanto, o bloqueio que a Europa e os Estados Unidos tentaram fazer à economia russa tem essa fragilidade logo à partida. E quando eu digo muitos países, é provavelmente a maioria dos países do mundo. Depois, não foi avaliada, como tu dizes, a própria dimensão da Rússia. A Rússia tem recursos próprios que não se comparam com um Estado como Portugal, por exemplo, se Portugal tivesse uma situação de ser sancionado por qualquer razão. E, portanto, a dependência da economia russa do exterior podia até ser grande, mas a capacidade de recuperação, quando as sanções foram aplicadas, é também muito rápida. E é isso que está a acontecer, até do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de bancas, etc. Encontraram sempre soluções, o bloqueio do SWIFT, das transferências banceiras, etc. Está na sua cotação máxima em relação ao euro. Portanto, tudo isso era, digamos, era previamente analisável e previsível se tivesse havido bom senso em relação a esta questão das sanções. Depois há aqui um lado que o Milhazes não analisa, nem consegue analisar porque não terá dados para isso, que é os produtores de rolhas em Portugal, como é que são afetados com isto? As rolhas aumentaram 30% na exportação para a Rússia. Eles ganham os 30%? Não ganham. Ou seja, porque depois há certamente intermediários que eles sim é que estão a comer. Digo eu, não estou aqui a adivinhar porque não tenho dados para isto, mas é o mais previsível é que seja isto que esteja a acontecer. É que, de facto, os produtores portugueses que exportam rolhas para a Rússia não estão a ganhar nada com esta inflação e, portanto, a perversão é ainda maior porque, mesmo que eles quisessem cumprir as sanções, vendem para um país que supostamente não está abrangido pelas sanções e esse país lucra com esse negócio e, portanto, nem é eficaz politicamente, não é eficaz para os... Não é, ou seja, é uma desgraça completa do ponto de vista político e económico este tipo de sanções da forma como estão a ser aplicadas e pensadas. E é uma caixa de Pandora. E é uma caixa Nós ainda não sabemos todos os efeitos que elas vão ter. Uma das primeiras sanções que foi feita foi o congelamento de mais de 300 mil milhões de dólares, aliás, da reserva russa que estavam depositados em países ocidentais. Isso significa, como tu muito bem dizes, hoje onde não existe apenas o Ocidente, quando se diz que a Rússia está isolada, esquece que existem bastantes mais países que o Ocidente, significa uma desconfiança acrescida do dólar como reserva de valor. O que também vai significar que provavelmente outros países passarão a fazer transações em outras moedas e a fazer reserva dos seus valores noutras moedas. O que quer dizer que o mundo como conhecemos, unipolar do ponto de vista, sobretudo, dos fluxos financeiros, embora existisse o euro e exista a moeda chinesa, se vai transformar. Portanto, isto ainda está no início, esta questão das sanções. Neste momento, a Rússia e a China, que têm uma quantidade de negócios cada vez maior, já só transacionam 100 dólares, ou seja, ou com a moeda chinesa ou com a moeda russa. E estão a estudar a hipótese de criar uma moeda comum para alternativa ao dólar, embora isso seja um caminho ainda muito longo, porque é muito complexo a criação disso e pode criar desequilíbrios nos próprios países que saem do dólar, porque também não se relacionam só entre eles, relacionam-se também com os Estados Unidos e a Europa e, portanto, tudo isso cria uma situação difícil de gerir. Mas, para já, há este facto. O dólar, numa parte do comércio do mundo, neste momento, nomeadamente entre a China e a Rússia e provavelmente também com a Índia, já não é feito, os países dos BRICS, portanto, já não é feito com dólares, é feito com as moedas nacionais. E isso altera já alguma coisa. Bom, vamos mudar de assunto, passar a um assunto relacionado com a guerra indiretamente, mas que tem a ver com a revelação de uns documentos secretos dos Estados Unidos. Sónia Seneca, uma académica que é especializada em relações internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa e que é convidada frequentemente para comentar nas televisões, apreciou as consequências da divulgação desses documentos e o impacto que esses documentos nos Estados Unidos podiam ter quer na guerra da Ucrânia, quer nas relações dos Estados Unidos com os países que são seus aliados. Vamos ouvir.
ainda que careça de uma investigação profunda, e aliás o Pentágono já avançou que iria promover essa mesma investigação necessária, parece-me que, e sobretudo em primeiro lugar, o maior prejudicado terá sido claramente a Ucrânia, quer naquilo que é a sua organização de estratégia militar, na tal dita contra-ofensiva, quer também de dar nota ao outro beligerante, ao agressor, da sua capacidade militar ou da falta da mesma. Portanto, desde logo, parece-me que terá sido esse o maior constrangimento desta fuga de informação. Depois, mais do que propriamente falarmos em planos, munições ou ausência das mesmas, do meu ponto de vista, trata-se de um problema gravíssimo no que concerne, e sobretudo, a confiança que pode estar aqui a minar-se entre os Estados Unidos e os seus aliados. Eu diria que, enfim, mais do que a espionagem a Zelensky, o facto de os Estados Unidos estarem a promover espionagem a parceiros importantes, como por exemplo a Coreia do Sul, mas não só, dita aqui um patamar que redunda naquilo que tem sido uma das maiores críticas tecidas por parte, sobretudo, da China e de Moscou com relação a Washington, que é claramente esta tentativa de controlar os seus aliados, mas também todos quantos se opõem à sua hegemonia em termos internacionais. E é muito curioso que também, se juntarmos agora recentemente as declarações proferidas por Macron, falando exatamente na necessidade da Europa não ser vassala dos Estados Unidos no que concerne, por exemplo, a questão da China. Portanto, há aqui várias camadas de consequências e impactos políticos muito substanciais, mais até do que estratégicos, no que concerne esta fuga de informação. Isto não é novo, não é, Nuno? Já no passado os Estados Unidos foram apanhados a espiar os seus próprios aliados, não é? Estou-me aqui a lembrar, até tirei aqui umas... Não, estou-me a lembrar de vários casos. O Snowden, nas declarações do Snowden, havia um relatório da Agência de Segurança Nacional Norte-Americana, a NSA, que espiava a Presidente do Brasil na altura, Dilma Rousseff, que, aliás, há suspeitas que os Estados Unidos tiveram envolvimento na queda da Presidente brasileira digamos, na descredibilização do Lula, através do processo Lava Jato. Tudo isso, há quem suspeite, e tem havido notícias sobre isso, de que há uma parte do Departamento de Estado norte-americano que esteve envolvido nisso, embora haja contradições nos próprios Estados Unidos em relação à forma como encaram a questão do Brasil. E depois houve esse caso que estavas a referir da Alemanha e da Dinamarca, que ajudou os Estados Unidos a espiar a chanceler alemã, a Angela Merkel. Não sei se por causa do Nord Stream, por causa da energia, se por causa de outros assuntos, mas tinham basicamente um microfone colocado no seu gabinete, o que é extraordinário, não é? E, portanto, isto aconteceu já no passado, volta agora a revelar-se que fazem espionagem no próprio presidente ucraniano, na Coreia do Sul, noutros sítios, e a verdade é que não há consequências, ou seja, há uma arrogância imperial dos Estados Unidos que se permite fazer isto nos vários países, mas é verdade que os países europeus comem e calam. Não é? É isso que tem acontecido. E não acho que se vá alterar. Acho interessante duas coisas. Uma é que nós estivemos mais concentrados na perigosidade da fuga, na questão da quebra de confiança com os aliados que essa fuga poderia significar, do que no conteúdo da fuga, não é? E esse conteúdo desses 300 documentos, que nós não conhecemos todos, já tem alguns bastante interessantes. Eu limitava-me a citar 2,5, porque o outro acho que é mais de piada. Um é a ideia que os Estados Unidos têm da proximidade de António Guterres às posições russas. Que é extraordinário. Parece que é extraordinário. É de uma certa injustiça e mostra que a ideia deles de alguém que está do seu lado tem que ser a assinar de cruz tudo o que eles propõem e pretendem, não é? Tem a ver com a negociação da saída dos cereais e sobretudo dos cereais ucranianos e russos para o resto do mundo, dada a situação de fome calamitosa que isso podia acontecer, e o secretário-geral da ONU teve um papel importante na negociação, sim. E a negociação que foi assinada por ambas as partes, não é? Parece que havia uma terceira parte, que eram os Estados Unidos, que pretendiam um outro efeito, ninguém sabe o que é que pretendiam, mas queriam impor outra coisa. A segunda questão, que é muito preocupante e que mostra que, de facto, que esta
tornou-se uma guerra também entre a NATO, os Estados Unidos e a Rússia, é o facto de já estarem a combater tropas da NATO em território ucraniano. Isto é, há forças especiais, um número relativamente reduzido, mas ainda assim significativo. O Reino Unido terá 50 militares das forças especiais a combater a Rússia em terreno. E note-se que estes documentos são do final do ano passado, portanto, provavelmente agora há mais, não é? Provavelmente agora mais. Aliás, Biden afirma que eram coisas do passado, não são todas do passado, há coisas, aliás, bastante recentes. E a terceira é um documento que eu acho que está no domínio da incompetência e da palhaçada, que é o colocarem que Putin tem um cancro e havia um golpe de Estado dos generais russos. Isso mostra também, para além da forma como estes documentos foram apanhados, andou-se a falar que era um núcleo muito restrito de pessoas que tinham acesso a documentos tão importantes e, afinal, havia um puto de 21 anos que também tinha acesso. Sim. E quantos mais terão, não é? E que partilhou aquilo numa rede de jogos de computador. Sim, o Discorder, como é que é? Já não me recordo o nome, mas é uma rede de comunicação relativamente, normalmente está conotada com o Dark Web, não sei porquê, mas... Sim, e agora dizem que o miúdo era um fanático de direita e que teria, provavelmente sim, não sei se é verdade ou não, mas e que teria tendências homicidas, etc. Pronto, agora também estou a caracterizar o miúdo da pior forma possível. Além de poder ser Tuga, de origem, não é? Sim, pode ser, tem lá Teixeira no nome, mas não sabemos. Mas iremos saber, certamente. Bem, e há assuntos que não sei porquê, recorrentemente não são tratados na comunicação social e que nos parecem importantes. É isso que vamos tratar agora. E o caso que vou trazer aqui é um caso de... Ora, cá está ele, que eu encontrei no site da CGTP, que é um relato muito breve, aqui só a ver se isto funciona, ora, cá está, relativamente a uma luta, aliás, há um combate sindical já antigo entre o CESP, que é o sindicato deste setor de serviços, com o Mercadona. O Mercadona, para quem não sabe, é uma empresa espanhola de hipermercados que se lançou em Portugal há 2-3 anos e que tem vários hipermercados abertos pelo país. Aqui neste caso, o que é que aconteceu? Uma trabalhadora, aliás, da loja das Caldas da Rainha, era obrigada a ir trabalhar para Aveiro. Por qualquer razão, um conflito local ou uma necessidade do Mercadona, e o sindicato tentou impedir essa transferência obrigatória, porque violava o contrato individual de trabalho dela e o próprio contrato coletivo de trabalho dos trabalhadores da distribuição. E depois de semanas provavelmente angustiantes para essa trabalhadora, o Mercadona lá aceitou que a trabalhadora ficasse no sítio onde estava, sendo que, atenção, com o Mercadona também é antiga. Tenho aqui uma notícia antiga, do início do mês de março, do Jornal de Notícias, que apesar de tudo é dos poucos que vai dando este tipo de noticiário do mundo do trabalho. É ele e o Correio da Manhã, para ser franco. O jornalismo de referência ignora completamente este tipo de assuntos. Apesar de tudo, no Jornal de Notícias e no Correio da Manhã, que são os jornais com características mais populares, ainda vão dando algumas notícias deste estilo. O Mercadona suspendeu um delegado sindical porque supostamente ele teria violado os deveres laborais quando estava simplesmente a trabalhar na área sindical e a tentar organizar lutas, porque há discussões a nível de remunerações e carreiras dentro do Mercadona. Este tipo de assuntos nunca é tratado com o mínimo de dignidade e com o mínimo de relevância na comunicação social portuguesa e que, por exemplo, dá notícias tão importantes como a nomeação de um diretor de marketing de uma empresa qualquer de segunda linha. Aparece isso frequentemente, mas o mundo do trabalho nunca aparece. E eu julgo que nós temos aqui um bocadinho a obrigação de insistirmos e alertarmos para essa lacuna. Não é difícil arranjar notícias sobre este tipo de assuntos, basta ir aos sites dos sindicatos, estão lá várias notícias sobre estes assuntos para se poder depois trabalhar. Portanto, não é uma questão de falta de informação, que os jornais não possam, de alguma forma, procurar e encontrar. É simplesmente uma falta de interesse que eu acho lamentável e que dá uma distorção em relação à realidade do país, que é permanente.
Nuno. Deixa-me fazer publicidade, podem ir aos sites dos sindicatos, mas também podem ir ao Abril, Exatamente, onde sim. grande parte dessas lutas e grande parte dessas reivindicações estão em notícia. Estão em notícia, portanto podem lá ir, acho que é uma parte importante. E no outro dia estava a ver, não era de ontem, mas no outro dia estava a ouvir um debate entre o Ricardo Paes Mamed e o Ricardo Arroja, e o Ricardo Arroja dizia que as greves e a insatisfação social só se expressava no setor público e que as estatísticas demonstravam que praticamente não havia reivindicações e lutas nos privados, como é o caso desta empresa e como é o caso da greve dos enfermeiros que nós colocámos há poucas semanas. Mas há de facto uma realidade, e essa realidade é que as condições dos trabalhadores têm-se vindo a agravar, porque eles não têm tido a capacidade e o Estado não tem garantido a capacidade de uma justa negociação do ponto de vista salarial. E por isso é que nós temos situações como aquela que eu falei no início do programa, que é as administrações das empresas do SPSI 20 aumentam-se 47% em 10 anos e conseguem diminuir os salários dos seus trabalhadores. E há, aliás, no caso de uma empresa que também é um supermercado, o seu CEO ganha 186 vezes mais do que a média dos seus trabalhadores. Portanto, que há uma situação de completa injustiça e de crescente injustiça em relação ao trabalho, que também está associada a uma questão ideológica. Nós antigamente tínhamos trabalhadores, agora passámos a ter colaboradores. Antigamente a riqueza era criada pelo trabalho, agora é inventada por unicórnios. E esta questão é que permite, neste tipo de economia do casino e da especulação, é que permite que o trabalho seja desconsiderado e levado ao limite para permanentemente a perder valor e a perder remunerações. Sim, senhor, e é com estas notas que encerramos esta emissão de Comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.